Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que vem me incomodando muito, um assunto delicadíssimo, e já peço para você ficar no vídeo até o final, para você prestar atenção, que eu vou deixar aqui minha opinião sobre o que estão fazendo com a base do Vasco da Gama, essa diretoria aí de picaretas aí, né, e pilantras, estão sucateando a base do Vasco da Gama. E quase eu não boto aqui, né, os jogadores aí que estão saindo a preço de banana, uns que estão sendo emprestados aí com passe fixado, todos jogadores aí promissores da base do Vasco, jogadores que inclusive já foram titular com a camisa do Vasco e já ajudaram muito o Vasco da Gama, né? E agora estão ganhando destaque, né, em equipes inferiores, né, da Série B. Você já deve saber aí quem são esses jogadores que estou falando, que é no caso aí o Figueiredo, que acertou com o Clube de Portugal, que foi titular absoluto no América Mineiro, jogou também no Curitiba, e no caso também o JP, que está sendo aí muito utilizado. Não sei se ele é titular absoluto no Avaí, mas vem jogando aí vários jogos no Avaí, se destacando, fazendo gols. E também teve um outro jogador, né? Esse não tem muito destaque, né? Não teve destaque com a camisa do Vasco, que é o volante Lucas Eduardo. E, cara, é inadmissível o que estão fazendo aí com os jogadores da base do Vasco da Gama. Tem outro jogador também que está lá no São Paulo emprestado. Se eu não me engano, o nome dele é Matheus. O que esse Felipe e o presidente do Vasco aí, Pedro Paulo, tá fazendo, sucateando a base do Vasco, vendendo todo mundo. E quando a gente olha o nosso banco de reserva aí, tem Lloyd, tem Garré, tem Alex Teixeira. É revoltante, cara. É revoltante, é muito triste. E a gente fica indignado, né, com o que essa diretoria tá fazendo aí com a base do Vasco. O Figueiredo acertou com esse Clube de Portugal aí, pela uma bagatela. Vou começar falando dele aqui, né, para vocês entenderem aí o crime que estão cometendo aí, fazendo a base do Vasco aí como se fosse aí um final de feira, né, vendendo ali a xepa ali mais barato. E peça aquela colaboração, cara, dá aquele like aí, compartilha o vídeo aí para chegar a outros vascaínos. E vamos começar falando do Figueiredo, né, que acertou com a Alverca de Portugal, clube que joga aí, né, no caso, se eu não me engano, a segunda divisão do futebol português. Figueiredo saiu pela uma bagatela de cerca de 750 mil euros, cara. E tem gente comemorando aí, falando que é dinheiro pra caramba. E no caso, o Figueiredo, eles venderam 50% dos direitos, né, federativos do jogador. O Figueiredo, para vocês terem ideia, é um jogador que tem aí quase 100 jogos com a camisa do Vasco e tem umas 10 participações aí diretas em gols. Eu não achava o Figueiredo um jogador tão ridículo a esse ponto, né, dos caras aí vender o cara a troco de pão por 750 mil euros aí, né, cerca de 4 milhões e pouco aí. Então é muito, muito ruim, cara, e deixa a gente indignado, muito puto mesmo, triste com essa situação aí, né. Um cara com quase 100 jogos aí com a camisa do Vasco, né? Fez 97 jogos, tem 4, 5 gols aí, né? Mais 4, 5 de assistências aí, né? Praticamente aí 10 participações diretas em gols, né, com a camisa do Vasco. Sair aí pela uma mixaria de 4 milhões e pouco aí de reais, né, cara? O que o Felipe tá fazendo aí no Vasco da Gama é uma coisa assim
que deixa qualquer vascaíno muito indignado, triste e revoltado, né, cara? Porque ele trouxe Lucas Oliveira, essa tralha, né, esse jogador medíocre pro Vasco. Ele trouxe Garré, trouxe Lloyd. Não só ele, né, cara? O presidente, que é o principal também, responsável por essas bostas aí, né, que estão no elenco do Vasco. Alex Teixeira, Souza. E um jogador promissor, um jogador jovem. Eles venderam aí 50% dos direitos do jogador por 4 milhões e pouco aí. É revoltante. E não para só no Figueiredo. Figueiredo não é unanimidade. Tem também aí o JP, jogador que já teve partidas maravilhosas, né, com a camisa do Vasco. Não jogou muito, né, no principal do Vasco. Teve aí cerca de 10 partidas, 16, acho que é 16, que estava no Transfer Market. O JP jogou muito naquele jogo lá, na goleada do Vasco em cima do São Paulo, 4-1 em São Januário. Ele e o Estrela naquela ocasião destruíram, né, o São Paulo. E o JP depois acabou caindo um pouco de rendimento, oscilou, né, com o Paiva naquela ocasião, era o técnico do Vasco da Gama. E o JP esse ano foi emprestado para o Avaí. E tem informações aí que o passe fixado para o Avaí comprar o JP tá na casa de 1 milhão a 1,5 milhão de euros aí, né? Ou não, acho que é de reais, cara. Isso aí agora até eu não tenho certeza, né? Mas não sei se é 1 milhão, 1,5 milhão de euros ou de reais. Outra bagatela aí, né, cara? Mesmo se for em euros, vai dar mais ou menos aí uns 10 milhões aí de reais. Uma mixaria que o Vasco da Gama botou aí o passe fixado do JP, que é um jogador muito promissor. Inclusive aí é mais jovem, né? Mais novo, no caso, que o Figueiredo. E é outro jogador também que pode sair do Vasco a qualquer momento aí, né? Espero que não seja verdade nessa situação aí do passe fixado em 1 milhão, 1,5 milhão aí de euros ou de reais, que vai ser também mais um erro dessa diretoria medíocre, incompetente. E de erros eles têm experiência, né, em fazer merda, em fazer cagadas aí, né? Então, isso aí já não me surpreende mais. E o Figueiredo fica, o JP fica no Avaí até o final do ano. E veremos, né, se o Avaí tem a opção aí de compra, né, a prioridade aí, né? Se tem realmente esse passe fixado aí, nessa mixaria aí, né? 1 milhão aí de euros aí ou de reais. E é mais uma situação aí, né? Que a gente fica muito triste. Uma situação aí que só mostra o quão essa diretoria é incompetente, é incapaz de fazer negócios, né? Por mais que os jogadores aí não estejam performando com muita qualidade, né, no time do Vasco, eles não poderiam emprestar, né, por qualquer mixaria para outros clubes aí, né? Eles tinham que pedir, né, o retorno dos jogadores aí, né, e tentar ver aí, né, se consegue botar os caras para jogar, né, no Vasco. Essa é a minha opinião. E no caso, se não desse certo novamente, né, tentaria vender os caras aí, né, os moleques, no caso, que são tudo jovens, para clubes aí, né, do futebol europeu, vender por um valor que seja justo, né, cara? O Figueiredo aí, mais de 90 jogos aí, né, quase 100 jogos com a camisa do Vasco, ir para Portugal jogar em um clube de segundo, terceiro escalão por 4 milhões aí, é ridículo. E é uma coisa, né, de uma gestão temerária, né? Uma gestão que é incapaz. Só que eu não vou ficar aqui também falando que tem que ser falado, né, dessa diretoria aí, porque tem muitos.
Infelizmente, muitos vascaínos, né, até alguns inscritos aqui do canal, que defendem essa gestão aí do Pedro Paulo, né? Mas peço que vocês abram o olho, né, para ver o que essa diretoria faz, né, os negócios aí que eles fazem, as cagadas, né, diariamente feitas aí por essa diretoria. E saindo aqui, né, do Figueiredo e do JP, vamos falar aí do Matheus, né, que é um jogador que está emprestado aí para São Paulo. Se eu não me engano, também tem. O São Paulo tem a opção aí de comprar o jogador Matheus. O passe está fixado numa mixaria, só que eu também não tenho certeza desses valores aí, né? E nem, no caso, de quanto tempo, né, ele tem de empréstimo. Até então eu nem pesquisei sobre esse jogador, mas também aí é outra negociação ridícula, né? É outro negócio aí que essa diretoria está fazendo. Na minha opinião, né? Outra cagada aí, né? Outra doação de um jovem promissor da base. Revoltante, né, cara? Revoltante. E para finalizar, né? Agora Lucas Eduardo, volante, tinha ido para o Cuiabá no início do ano. Ano passado, né, no caso, agora voltou. E o Vasco emprestou novamente. No caso, Lucas Eduardo está a caminho do Avaí, né? E no caso, o Lucas Eduardo aí vale 50 mil euros. É um jogador que não foi aproveitado, né, no Cuiabá, em nenhum clube aí, né, que o Vasco emprestou. Esse a gente também não tem nem muito o que falar, né? Mas também é outro jovem, cria do Vasco, né? Deveria também ter aí uma valorização. Eu sei que ele está sendo emprestado para ganhar rodagem, mas não quer dizer, né, que tem que ser doado ou vendido aí por qualquer bagatela, né? Qualquer troco de pão aí, pela diretoria do seu Felipe e também do seu amigo, né? Pela diretoria do Pedro Paulo, né? De seu amigo Felipe, quer dizer. Eu acho que eles têm que parar de fazer cagada, né? Parar de fazer merda aí e aprender com os nossos rivais aí, né? Que vende jovens da base aí, né? Por milhões. Eu não vou nem ficar aqui falando. Vocês sabem aí, né? Tem um clube aqui do Rio de Janeiro que tem uma base lá em Xerém, que vende jogadores aí que às vezes jogou 1 ou 2 partidas no seu time principal. Eles vendem aí por mais de 20 milhões de reais lá para fora, né? Você já deve saber aí qual é esse clube que eu tô falando, né? Então, isso fica aí de exemplo para a diretoria do Pedro Paulo aí, para eles pararem de ficar sucateando e ficar doando nossos jovens da base aí. E é isso, torcedor. O vídeo aqui é mais para falar aí, né, um pouco dos jovens da base aí, o que estão fazendo com a base do Vasco da Gama, enquanto a gente tem que aturar aí Lloyd Garré, Alex Teixeira, Souza, que já saiu, né? O Alex Teixeira, inclusive, também tinha que tomar vergonha na cara aí. Fica no banco de reserva, mas não é nem relacionado para os jogos do Vasco, né? É relacionado, mas fica no banco de reserva, quer dizer, me desculpa. Tem aí, contrato até o final do ano, deveria tomar vergonha na cara também e pedir a rescisão e sair, né? Ele não precisa de ficar sendo tão humilhado assim, né, cara? Sendo aí um animador de banco de reserva e de vestiário. E é isso, nosso vídeo vai ficando por aqui, mais para alertar você que torce pro Vasco aí para verem, né, o que estão fazendo aí com a base do Vasco da Gama. E tamo junto aí, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.